Olá, tudo bem com você? Sou o professor José Abraão e vamos para mais uma aula. Hoje, a nossa 15ª aula, online de matemática, da modalidade EJA, primeira fase, quarta etapa. Revisando. Isso mesmo. Tema: participação em sociedade, poliedros e corpos redondos. Iniciando nossa revisão falando de sociedade em conta de participação. Quando duas ou mais pessoas, sendo ao menos um comerciante, se reúne sem firma social para lucro comum e em ou mais operações de comércio determinadas trabalhando um ou alguns ou todos, certo? Em seu nome individual para o fim social. A associação toma o nome de sociedade em conta de participação. Acidental, momentânea ou anônima. Está associada, não está sujeita às formalidades prescritas para a formação das outras sociedades e pode provar-se por todo o gênero de provas admitidas nos contratos comerciais. Ou seja, quando temos uma sociedade em conta de participação, nós temos várias pessoas com o mesmo propósito, ou seja, que é de trabalhar juntas com apenas um registro, com o propósito de crescer coletivamente, certo? Isso pode acontecer de forma anônima ou algo criado assim, momentâneo. Falando de poliedros. As figuras geométricas espaciais possuem 3 dimensões. Quem são elas? Largura, altura e comprimentos. Certo? E são divididas em 2 grupos. São eles, poliedros e os corpos redondos. Os poliedros são formados por arestas, que são segmentos de reta, vértices, que é o encontro de 2 segmentos de retas, e faces, que é o lado da forma geométrica espacial. Alguns exemplos de poliedros são cubo, paralelepípedo, pirâmide e outros. Nesta revisão de hoje, nós iremos estar aprofundando sobre os sólidos geométricos, que são os poliedros, que acabei de introduzir, que são aqueles que têm 3 dimensões, certo? Largura, altura e comprimento. Os corpos redondos, entre eles, traremos um pouco sobre cilindro, cone e esfera, certo? Principalmente, falando nos poliedros, nós visualizando, certo? Diversas figuras geométricas, como, por exemplo, em uma caixa qualquer, seja caixa de remédio, seja caixa de sapato, seja uma caixa de fogão, por exemplo, ela traz uma planificação de sólidos geométricos, de figuras geométricas, que na maioria das vezes a gente não acaba colocando isso como matemática, estudo matemático, mas na realidade é conhecimentos matemáticos que temos na nossa prática, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vamos lá, vamos conhecer um pouco os poliedros. Existem poliedros hexaedro retangular, certo? Que tem o formato de um dado, de um pio, de uma caixa de sapato, certo? Hexaedro retangular. Tetraedro retangular, certo? Octaedro retangular. Dodecaedro retangular. Icosaedro retangular. E outros, certo? Eu trouxe apenas alguns exemplos, mas existem diversos. Observe que nos poliedros, nós temos aqui o quê? Figuras que têm apenas lados retos. Isso mesmo, lado reto. Não tem nenhuma parte arredondada. Isso.
Os poliedros, eles têm lados retos, lados planos, certo? Linhas retas e lados planos. E temos também os corpos redondos, que possuem superfície arredondada. Como, por exemplo, nós temos aqui o cilindro, um cilindro. Vocês que têm acesso àquela cola que vende nos shoppings escolar, uma cola moderna, ela tem formato de um cilindro. Olha, ela tem as suas bases, que são formato de circunferências, de círculo, e a sua parte superior, a sua superfície, ela é arredondada, certo? Formando uma figura semelhante a um cilindro, certo? Temos também o cone, que vocês visualizam figuras semelhantes, como, por exemplo, aqueles chapéus de aniversário, que muitos de vocês já viram, tem formato de cone. A esfera, uma bola de futebol, por exemplo, vocês conseguem visualizar como uma esfera, como totalmente redonda, certo? As formas tridimensionais são aquelas que têm 3 dimensões. São eles: comprimento, largura e altura. Elas se distinguem das formas bidimensionais, que têm apenas 2 dimensões. Cubos, pirâmides, paralelepípedos, cones, cilindros, esferas são formas tridimensionais, enquanto quadrados, triângulos, retângulos, círculos são formas bidimensionais, certo? Tudo aquilo que nós podemos sentir, que nós podemos pegar, são figuras tridimensionais que têm 3 dimensões. Agora, aquelas figuras que têm 2 dimensões são basicamente mais figuras que nós desenhamos em um plano, certo? Essas figuras que vocês estão vendo aqui, elas podem ser ocas ou não. As não ocas são conhecidas como sólidos geométricos, dentre os quais destacam-se os grupos dos poliedros e dos corpos redondos. Mas, o que vem a ser um poliedro? Um poliedro é um sólido limitado por um conjunto finito de polígonos, que vão ser denominados faces. Cada lado de um polígono desse conjunto coincide com o lado de um outro polígono desse conjunto. Os lados de polígonos que se encontram vão constituir as arestas dos poliedros. Os vértices são polígonos também e vão constituir os vértices dos poliedros compostos por eles. Há poliedros ditos convexos, como esse aqui, quando todas as suas faces estão situadas no mesmo semi-espaço em relação a qualquer plano que contém uma de suas faces, não importa qual. E há também os não convexos, que é nesse caso aqui, como mostra essas ilustrações. Aqui nesse caso nós temos um polígono convexo e um polígono não convexo. Observe que tem algumas diferenças entre eles. Corpos redondos. Os corpos redondos são cilindro, esfera e cone. As características são semelhantes, como são sólidos que possuem as bases em forma de um círculo. São sólidos que, colocados em um plano inclinado, rolam. Ou seja, se eu pegar essa cola que tem formato de um corpo redondo e eu jogar no chão, ela vai sair andando, porque a sua parte circular ela é arredondada, certo? Nós temos aqui, olha, os sólidos geométricos que representam os corpos redondos são cilindro, tem 2 bases, e a face. O cone, apenas uma base e a sua face. E a esfera, que não tem especificamente uma base, certo? Ela tem a sua face toda circular. Essas figuras possuem características semelhantes, como são sólidos que possuem as bases em forma de círculo e se colocam em um plano inclinado, rolam. Ou seja, se eu pegar o cilindro e colocar no chão, ele vai rolar. Se eu pegar o cone e colocar no chão de modo deitado, ele vai rolar. E se eu jogar uma esfera no chão, certamente ela vai sair rolando. Objetos do dia a dia que
são semelhantes aos corpos redondos. Temos aqui o mapa mundo, certo? Temos aqui uma latinha de refrigerante, uma taça, o papel higiênico, certo? Temos aqui uma casquinha de sorvete, uma bola de futebol. Temos aqui uma lata, certo? Temos aqui uma lata de leite ninho, certo? E temos uma lata qualquer. Aqui é caixa, uma caixa de sapato e uma caixa desenhada, pintada. Só uma consideração, aqui não é corpo redondo, certo? Aqui são poliédricos. Desafio. O desafio de hoje é o seguinte, nós temos aqui os sólidos geométricos, são os poliédricos, esses aqui, e os corpos redondos, esses outros. Qual é a diferença entre poliédricos e corpo redondo? Você vai responder esse desafio como? Vai gravar um áudio, fazer um vídeo, ou então escrever alguma coisa no seu caderno e em seguida fotografar e mandar para o professor. São os meios que você pode estar mandando o seu desafio, ok? Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Não esqueça, caso você tenha ficado com dúvida em relação ao nosso revisando de hoje, você pode estar entrando em contato com o professor, com o número que está aqui logo no vídeo, certo? E tirando todas as suas dúvidas. Grande abraço.